Queridas famílias, queridos catequizandos, bom dia! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria que iniciamos o momento catequético deste sábado, com o tema Corpus Christi. Para aprofundarmos nesse mistério e no sentido de sacramento tão importante para a nossa vida cristã. Somos cristãos porque pertencemos ao corpo de Cristo e formamos uma só unidade, fortalecidos pela presença do Espírito Santo, fruto do amor do Pai que nos santifica e do Filho que se entregou em corpo e sangue para nos salvar e nos resgatar de volta para a casa do Pai numa vida eterna. Pretendemos continuar esses encontros e momentos de catequese semanalmente, para fortalecer nossos vínculos e unidade entre nós. Desde já, agradecemos imensamente ao nosso querido seminarista Haroldo, que nos ajudará na catequese deste sábado. Que o Espírito Santo nos ilumine e nos dê muita inspiração para juntos caminharmos nesse momento difícil e com esperança aguardamos o momento de nos encontrar novamente. Iniciemos nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora vamos rezar juntos a oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Bom dia, boa tarde para você que está aí nos acompanhando. Eu espero que vocês estejam bem e com saúde. Nesse tempo em que a gente tem que ficar em casa para proteger a nossa saúde, preservar não só a nossa saúde, mas de todas as pessoas que convivem conosco. Nós estamos com saudades de vocês, estamos com saudade da catequese, estamos com saudade de sair nas ruas, passear, mas é necessário permanecer em casa nesse momento, rezando e fazendo tudo o que a gente pode para que em breve nós nos encontremos novamente. Hoje nós queremos falar de um tema muito importante, a Eucaristia, recordando este último feriado, Corpus Christi, Corpo de Cristo. É a festa, a solenidade, que significa uma festa muito importante na igreja, que nós lembramos do corpo e do sangue de Cristo. Quem aqui já, quando foi à missa, não sentiu vontade também de comungar quando vê o pai, a mãe, o irmão, a avó, se levantando e indo para a fila para receber o corpo de Cristo? Quem aqui não teve vontade? Quem aqui não tem vontade de receber o corpo de Jesus? E por isso nós estamos nos preparando para, em breve, receber o corpo de Cristo. E é importante a preparação. O Papa Bento XVI disse uma vez às crianças que até hoje ele se lembra daquele dia da primeira Eucaristia dele, quando Jesus veio habitar no seu pequenino coração. É isso que é a Eucaristia. Jesus vem habitar em nós. Nós com nossos defeitos, nossas qualidades, mas Jesus quer estar pertinho de nós, dentro do nosso coração. Foi pedido a todos vocês para lerem em família 2 trechinhos da Bíblia para nos prepararmos para este encontro.
Nós vamos agora fazer algumas perguntas sobre estas passagens. Você pode responder na caixa de comentários deste vídeo. No final, nós catequistas vamos escolher a melhor resposta. Vamos lá? A primeira parte é sobre o trecho do livro do Êxodo, capítulo 16, dos versículos de 1 a 5. Quem Deus alimentou? Onde ele fez isso? O que ele deu de comer? A segunda parte está no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos de 12 a 17. Onde Jesus estava? A quem Jesus deu de comer? Que alimentos ele deu? Nós sabemos que Deus sempre alimenta seu povo, não só dando condições para o alimento físico, mas também o alimento espiritual. E é disso que nós vamos falar hoje aqui. Nós vamos ouvir um pequeno relato da instituição de quando começou a Eucaristia ser celebrada. Quando chegou a hora, Jesus se pôs à mesa com seus apóstolos e disse: Desejei muito comer com vocês esta ceia pascal, antes de sofrer. Pois eu lhes digo, nunca mais a comerei, até que ela se realize no reino de Deus. Então, Jesus pegou o cálice, agradeceu a Deus e disse: Tomem isto e repartam entre vocês, pois eu lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. A seguir, Jesus tomou um pão e agradeceu a Deus, partiu e distribuiu a eles, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Depois da ceia, Jesus fez o mesmo com o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue, que é derramado por vocês. Nós acabamos de ouvir o relato, a história da última ceia de Jesus com seus amigos, seus discípulos. E lá ele instituiu a Eucaristia. Ele disse aquelas palavras que o Padre repete em todas as missas que nós participamos. Ele tomou o pão e disse: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. E pegou o cálice com vinho e disse: Tomai todos e bebei, isto é o cálice do meu sangue, que será derramado por vós. E ele derramou o seu sangue, entregou o seu corpo lá na cruz. Ele entregou o seu corpo e seu sangue pela nossa salvação. E pediu que nós fizéssemos esse gesto, pegar o pão e o vinho, e repetíssemos esse gesto, que ele estaria presente no meio de nós. Então, o pão consagrado e o vinho consagrado na hora da missa não é um símbolo, apenas um símbolo, é o corpo de Jesus. Ele disse: isto é o meu corpo, fazer isto em memória de mim. Quer dizer, todas as vezes que a gente repete esse gesto, Jesus se faz presente no pão e no vinho. Então, a Eucaristia é o corpo de Jesus, é o sangue de Jesus presentes na nossa vida. Nós temos vários alimentos para o sustento do nosso corpo físico. E aí, mais uma pergunta: qual é o alimento que você mais gosta? Qual é o tipo de comida que você mais gosta? Uns gostam de massas, pizzas, macarrão.
outros gostam de chocolate, refrigerante, doces, pudim, pipoca, cachorro-quente. Qual é a comida que você mais gosta? Coloque aí a resposta para nós no grupo. Agora, nós sabemos que cada alimento contém as vitaminas, os nutrientes necessários para o bom funcionamento do nosso corpo. Por exemplo, temos alimentos ricos em ferro, rico em cálcio, como é o caso do leite, rico em proteínas, como é o caso da carne. Mas qual alimento que pode nos trazer alegria, capacidade de desculpar e perdoar aqueles que nos magoaram? Qual é o alimento que nos traz a capacidade de escolher coisas boas? Esse alimento não é os alimentos corporais, não é um dos alimentos que alimentam o nosso corpo. Esse alimento é o alimento que sustenta a nossa alma. É o pão da vida, que é o próprio Jesus. Ele disse: eu sou o pão da vida. É esse pão que alimenta a nossa alma, o nosso espírito. E vocês podem me perguntar: Haroldo, mas eu não vejo Jesus ali na hóstia consagrada. Eu não vejo Jesus na hóstia que o padre entrega. Nós não vemos, por exemplo, a corrente elétrica, mas nós sabemos que ela existe, por isso a luz está acesa. Nós não vemos a nossa inteligência. Quantas pessoas a gente vê e fala assim: olha, fulano é inteligente. Mas a gente não vê a inteligência, mas a gente sabe que a inteligência está ali, presente. Assim é Jesus. Nós não o vemos ali no sacrário, vemos a hóstia, o pão e o vinho, mas nós sabemos que ele está presente. Nós não vemos com os olhos, mas podemos experimentar com o nosso sentimento, com a nossa fé, com o nosso coração. Por isso Jesus está presente. E Ele é o nosso alimento que nos dá todas aquelas coisas que eu disse, a força para enfrentar as dificuldades. E quando nós olhamos Jesus na Eucaristia, um Deus tão grande que se esconde no pão e no vinho para estar próximo de nós e nos alimentar, nós também lembramos que existem muitas pessoas que não têm o pão de cada dia. O pão, o alimento físico e também o alimento espiritual. Por isso nós temos que ser solidários e repartir o pão todos os dias. Aquilo que a gente tem, repartir com quem não tem. Talvez a gente não possa fazer muito, mas o pouco que a gente repartir já vai ajudar as pessoas a terem o essencial para viver. E também recordar que o meu corpo é a habitação do corpo de Deus. Então eu sou uma pessoa que tem dignidade, Deus habita em mim. E o meu irmão também tem dignidade, porque Deus também quer habitar e habita nele. Por isso, respeitar o corpo do outro, a dignidade, os direitos do meu irmão. Agora, vocês prepararam aí o pão, para que a gente possa rezar e abençoar o pão. Então, coloque o pão aí. Enquanto você pega o pão, nós vamos cantar. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, pão de Deus, nosso Redentor. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, pão de Deus, nosso Redentor. Quando nós olhamos o pão, nós lembramos do trabalho do homem e da mulher, que produz o alimento para o corpo. Nós também olhamos a uva, nós lembramos que para a uva se tornar vinho, ela tem que ser pisada no pé, né? Amassada no chão. E aí nós lembramos do sacrifício, né? A uva tem que ser sacrificada. O pão é o nosso trabalho.
E aí nós lembramos que o sacrifício de Jesus nos alimenta, nos dá a vida. E é no nosso trabalho, no trabalho do homem e da mulher, que Deus se faz presente para nos alimentar. Então vamos pedir a Deus, você estenda a mão para o seu pão, convida a sua família e vamos rezar, pedindo a bênção sobre o pão. Senhor Deus, abençoai esse pão, que nos recorda o alimento físico, corporal, mas também o alimento espiritual, que é o próprio Jesus. Nós te pedimos que todas as pessoas, todas as famílias consigam o alimento físico necessário, mas também que encontrem Jesus, que é o alimento que nos dá esperança, coragem e paz. E que nós, ao olharmos o pão, nos recordemos que estamos nos preparando para receber o pão da vida na primeira Eucaristia. E que não será a primeira, mas a primeira de muitas. E que nós sejamos mensageiros da Eucaristia, mensageiros de Jesus, levando a esperança para o mundo. Amém. E aqui nós temos o ostensório. Aqui o padre, as irmãs colocam o corpo de Jesus para que a gente possa adorar. Jesus está presente ali no sacrário. Ali é a casinha onde nós guardamos o corpo de Jesus. Todas as vezes que a gente vem à igreja, e é importante quando a gente pode vir, se ajoelhar diante de Jesus. Ele que é a luz que nos ilumina. Quando a gente ajoelha para adorar Jesus, a gente reconhece que Ele é o Senhor da nossa vida e que sem Ele nós nada podemos fazer. Por isso, vamos adorar Jesus. Você que não pode, entre no Facebook, no YouTube das irmãs, todos os dias às 17 horas, elas colocam, expõem o Santíssimo e estão em adoração. Olhe para Jesus e peça tudo aquilo que você precisa. Um grande abraço, fiquem com Deus.